Olha aí, pessoal, saiu um novo boletim Focus comemorado por muita gente, especialmente da mídia esquerdista, por conta da redução na expectativa, na projeção para a inflação de 2024, depois de 9 semanas seguidas apontando para uma alta desse indicador. Sim, mais de 2 meses seguidos com uma piora do cenário da expectativa para a inflação, né? E o restante dos itens avaliados pelo Boletim Focus melhoraram? Como é que está a situação? De forma geral, a leitura que pode ser feita do Boletim Focus é interessante, é empolgante? Olha, para falar a verdade, não, muito pelo contrário. O Boletim Focus está bastante preocupante, como de costume. O mercado está cético quanto à economia brasileira e isso se torna mais evidente quando nós olhamos um período de tempo maior, uma janela de tempo maior, aquelas expectativas para, especialmente 2025, que estão bastante deterioradas e não há uma determinação do mercado de melhorar essas projeções, afinal de contas, inexistem motivos para haver algum grau de otimismo, né? Então, vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso, né? Então, Boletim Focus é aquela projeção, aquela análise feita pelo pessoal do Banco Central. É um relatório que contém uma mediana, uma estimativa de vários analistas do mercado que são consultados pelo Banco Central para se chegar ali no meio termo, numa mediana, e se montar um relatório com base nas expectativas do mercado sobre os principais temas macroeconômicos. Inflação, índice IPCA, taxa Selic, dólar, crescimento do PIB e tudo mais, né? Então, isso aí ajuda a nortear, inclusive, a política econômica do Banco Central. Sim, eles levam em consideração o Boletim Focus para fazer a reunião do Copom, por exemplo, e determinar se a taxa de juros vai ser mantida, vai ser elevada ou cortada. Então, o grande ponto aqui que chamou a atenção foi realmente uma redução da expectativa da inflação para 2024, que caiu de 4,02% para 4%, né? Ah, isso aqui é positivo, é algo interessante? Claro que é, né? Temos o gráfico aqui para a gente olhar. O pessoal está tão acostumado a piorar o cenário de forma geral aqui na economia, né? Que, olha só, a setinha do PIB está vermelha para cima, ou seja, uma piora. Não, não é uma piora, é uma melhora. A perspectiva para o PIB também melhorou, embora pouca coisa, né? Mas conversando sobre esses indicadores, começando pela inflação, sim, houve uma redução da expectativa para 2024. Isso aqui deve levar em consideração, sim, já deve ter algum impacto naquelas falas do Lula e do Haddad a respeito de controle fiscal, a respeito de equilíbrio do orçamento, de bater a meta, que a meta é irrenunciável, etc, né? Então pode ter sim um componente nesse sentido. Então, na comparação com o Boletim Focus da semana passada, da segunda-feira passada, estou gravando este vídeo aqui na noite da segunda, dia 15, você pode ver que houve uma ligeira queda, uma ligeira correção, colocando o índice de inflação estimado pelo mercado em 4%. Isso aqui, como eu sempre digo, não é ruim, 4% de inflação nesse ano. Não é ruim dentro da meta estabelecida pelo Banco Central, que é ter um limite de tolerância aí de 4,5%, ou seja, ainda está dentro das possibilidades, não é em si um problema, portanto, mas chama a atenção por estar muito longe do centro da meta, que é 3%, a margem de tolerância é 1,5% para cima, 1,5% para baixo, é um valor alto, né? Passou dos 4%, é uma marca, 4% é uma marca ali que, se ultrapassada, já chama a atenção. O acumulado de 12 meses, inclusive, aponta para isso, para uma piora do cenário que está acima de 4%, e que eu meio que estimo que para o meio de julho vai ultrapassar os 4,5%, que são o teto da meta. Mas veja que o pessoal do Boletim Focus acredita que vai haver uma redução disso em algum momento deste ano, até o fim deste ano. Aqui 2024 melhorou, portanto, embora não esteja
tão bom, vamos colocar assim, né, ou não tão ruim, quanto estava 4 semanas atrás, que é nessa parte aqui, um mês atrás as previsões estavam melhores, ainda está pior. Só que o que chama a atenção aqui é a previsão para 2025, enquanto a inflação para 2024 foi revista para baixo, a inflação para 2025 foi revista para cima, então ela subiu aqui a mesma quantidade de pontos percentuais que a estimativa de 2024 caiu. Por que esse cenário está apresentando essa subida constante e mais rápida? Olha só o quanto, do ponto de vista proporcional, que aumentou de um mês do mês anterior para cá, muito mais rápido do que aumentou a previsão para 2024. O que é isso aqui? Isso nada mais é do que uma repercussão de longo prazo de uma política fiscal muito ruim, que é a política fiscal do governo Lula. Quando nós estamos falando de inflação, o pessoal fala de aumento de preços, ok. O índice IPCA, que é o que o pessoal está medindo aqui, está estimando, né? Só que inflação de verdade é aumento da base monetária, eu não me canso de falar isso aqui no canal. Quando nós falamos de aumento de preços, estamos falando apenas da consequência mais imediata e visível de uma inflação, de uma expansão da base monetária que já aconteceu. E por que essa expansão da base monetária acontece em primeiro lugar? Bem, porque o governo não consegue fechar as próprias contas, precisa sim endividar em um nível, em um patamar muito alto. Não há dinheiro para cobrir a necessidade de financiamento do governo, portanto, o governo tem que partir para a impressão de dinheiro por meio do Banco Central, obviamente, para comprar essa sua dívida. Isso aumenta a base monetária, pressiona os preços para cima. Então, na medida em que a questão fiscal vai se deteriorando de forma constante, a olhos vistos, né, o pessoal começa a fazer as contas aí e chega à conclusão de que, no longo prazo, isso vai cobrar um preço caro da população brasileira por meio de aumento de preços, que é o que eles tratam aqui como inflação. Então, toda vez que você vir um cenário de previsão de inflação piorando, especialmente no longo prazo, para o ano que vem, você está vendo o pessoal fazendo a medida, o pessoal mensurando o problema que vai ser causado, as consequências de uma piora fiscal, que é o que está acontecendo no Brasil de fato. E é por isso também que fizeram uma revisão para baixo do PIB de 2025. Tudo bem que para 2024 subiu um pouquinho, isso aqui eu já expliquei para vocês também em outras análises do Boletim Focus. Trata-se do voo da galinha, basicamente. Quando o governo gasta mais dinheiro, expande os gastos dele, num primeiro momento a economia fica aquecida, é mais dinheiro circulando, mais consumo ali, né? O governo também gastando mais dinheiro, comprando coisas, pagando coisas. Isso gira a economia. E o PIB também leva em conta a quantidade de gastos estatais. Então, se o Estado gasta mais dinheiro, o PIB sobe, acredite ou não. Por conta desses fatores, é esperado sim que o PIB tenha um patamar até um pouco melhor do que antes estava previsto. Não está subindo tanto assim, subiu 0,03 pontos percentuais em 4 semanas, mas isso foi também, essa quantidade, esses pontos percentuais foram também aquilo que a previsão para 2025 piorou, ok? Manteve-se o cenário aqui da semana passada, não houve alteração, mas esse cenário é muito ruim. É menos de 2% de crescimento econômico para o próximo ano. O que isso aqui indica? Indica o pouso da galinha, a galinha voando em 2024 e caindo de cara no chão em 2025, uma piora do cenário econômico quando a gastança estatal começar a bater na porta, como sempre acontece. A economia brasileira tende a se aproximar de uma estagnação, se não se estagnar por completo, né? Esse é o risco, essa é a verdade, inclusive, né? E por conta de uma série de fatores macroeconômicos, políticos e tudo mais, a previsão do dólar também subiu, já está aqui em 5,22, embora o dólar esteja caindo. Quando desse Boletim Focus o dólar já não estava nas suas máximas, bateu lá 5,70, né? Mas o pessoal está projetando 5,22, constante piora da expectativa do dólar semana após semana. E embora 2025 tenha mantido esse patamar, ele é muito pior ainda do que um mês atrás, do que 4
semanas atrás. Então, de maneira geral, com leves correções para cima ou para baixo, o quadro do Boletim Focus não é nada positivo. A inflação está muito acima do centro da meta que o Banco Central está projetando, está na casa dos 4% ainda, de acordo com essas previsões. E 2025 se aproxima perigosamente desse patamar também, algo que estava muito distante no começo do ano, nas previsões anteriores aí. Por conta disso, a taxa Selic se mantém num patamar alto, de acordo com as previsões neste ano e no ano que vem, ou seja, vai terminar 2024 com 10,5 pontos percentuais e vai terminar 2025 com 9,5. Vai ter uma queda de apenas 1 ponto percentual, tendo aí quantas reuniões, né? Acho que é uma a cada 45 dias, 2 reuniões a cada 3 meses, então são 8 reuniões anuais. Em 8 reuniões anuais, a taxa Selic vai ser cortada em apenas 1 ponto percentual. Ou seja, né, se mantivesse aquele ritmo de 0,25 de cortes, ou só vai começar lá no segundo semestre do ano que vem para ter 4 cortes seguidos, ou esses cortes vão ser espaçados por manutenção da taxa básica. O pessoal não está com uma boa estimativa do problema fiscal, que é o grande problema econômico brasileiro hoje. Todo mundo sabe que o governo Lula vai gastar mais, e é por isso que o PIB do próximo ano não vai crescer de forma convincente, a taxa Selic vai ficar mais alta por mais tempo e o dólar tende a disparar com a desvalorização da moeda brasileira. Mas me diga aí, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.